Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu pretendo ser rápido, não levar muito tempo, eu sei que está acabando aí, o pessoal já tá cansado. E a ideia aqui é trocar mais uma ideia, então vou tentar fazer algo mais informal, para a gente conversar um pouquinho. E, de uma forma geral, o título é complicado, mas eu vou tentar desmembrar ele em pedaços para a gente falar por pedaços e entender o que é isso que a gente está falando. Trabalho em uma ONG, né? Vocês podem ver The Nature Conservancy, e vamos lá. Primeiro passo. Quem sou eu? Bom, eu sou geógrafo. Eu acho que tem vários colegas aí no auditório, várias pessoas que eu conheço, várias pessoas que talvez não me conhecem, mas prazer em conhecê-los todos. Uma pena não poder estar aí. Eu sou geógrafo formado na UFSC, sou mestre em sensoramento remoto pelo INPE. Hoje, trabalho muito com ciência de dados geoespaciais, então estou muito focado na parte de dados, gestão e gerenciamento de dados. Sou um viciado em Python, eu gosto muito de Python, e tudo que eu tenho pensado em automatização, automação, sistemas, está relacionado a Python. Sou bem curioso e inquieto, então, trabalhando num tema bem diferente, eu acredito, mas é um tema que é muito importante no mundo atual, eu acho que é um tema bem relevante que a gente tem, porque a gente tem muitos desafios, né? Não preciso falar, vocês sabem que a COP está acabando, né? A COP 27. Nós temos muitos desafios aí para as próximas décadas em relação às mudanças climáticas. E eu tenho me envolvido bastante nos temas de restauração de florestas e ecossistemas e na parte de reciclagem. Então, o que a gente vai falar aqui um pouquinho? O que é a The Nature Conservancy? É uma ONG que é focada em ciência, então por isso que eu trabalho nesse time de ciências da Unidade de Negócios do Brasil. Então, a gente está muito focado em ciência como sempre. Então, a ONG tenta trabalhar no contexto de dados, dentro de um contexto de uma ONG de conservação ambiental. Então, ela tem mais de 400 cientistas, 3.600 funcionários ao redor do mundo, trabalha em torno de 75 países. Ela é americana, mas ela está focada no mundo inteiro. É uma das maiores ONGs de conservação ambiental do mundo. E ela é apoiada por uma rede. Então, a gente costuma falar que não trabalha sozinho, entendeu? A gente trabalha sempre com parceiros, sempre com diversas iniciativas, tentando dar escala e tentando influenciar os processos onde a gente está envolvido. E está voltado a um legado duradouro. Esse legado duradouro está muito relacionado às metas de 2030, que a ideia é o quê? A ONG definiu um contexto para ter os objetivos e como atingir esses objetivos. Quais são os números que a gente deve chegar para evitar ou mitigar esse aquecimento global, essas mudanças climáticas e esse aumento na temperatura. Então, esses números estão muito relacionados a carbono, conservação de floresta, que está diretamente relacionado, questão de rios, a questão, recentemente, a questão de people, de pessoas, está muito envolvida. Então, assim, onde o Brasil está envolvido nisso? O Brasil está relacionado com esses números. Então, o Brasil auxilia essas metas de 2030, onde a gente tem objetivos aqui dentro do Brasil, e a gente está falando de floresta amazônica, cerrado, mantiqueira, Mata Atlântica, né? Para a gente chegar a atender esses objetivos. Então, como e onde fazer a mudança que queremos ver? Né? Então, essa pergunta ela acaba acontecendo quando você pensa no contexto de eu preciso para criar projetos de impacto no território para fazer essa mudança. E como que eu faço ela? E aí, com a geografia, né? A gente sabe, está tudo relacionado ao território, onde e como, né? Então, o título, a oportunidade de restauração e monitoramento, larga escala, com a implantação de agrofloresta de cacau no estado do Pará. Aí, por que o Pará? Por que a gente está falando do Pará? É o segundo maior estado do Brasil. A TNCC trabalha com o conceito de Iconic Places, então seria um Iconic Place, um lugar icônico onde a gente pode trabalhar com um contexto de restauração, política e toda a questão ambiental. Está dentro do bioma amazônico, tem uma pressão antrópica muito forte, né, desmatamento queimado, então a gente sabe que lá, vou mostrar um pouco dos números aí da Terra Brasilis, dos portais do INPE, a gente sabe que lá é onde está assim, o principal, onde está acontecendo coisas não muito legais, né, que a gente costuma falar. Tem muitas terras indígenas, muito quilombo, tem muitas áreas na florestas públicas não destinadas. Então, toda essa parte geográfica, toda essa parte de floresta, de preservação, ela é muito discutida. E por quê? E fazer um subset da Amazônia. A gente trabalhar com um pedaço, uma porção territorial da Amazônia,
tentando trabalhar num focal, né? De uma forma mais focal. Então, aqui a gente pode olhar o portal Terra Brasília. Então, o Pará, olhando os dados de taxa de desmatamento acumulado, o Pará ocupa aí o primeiro lugar, que a gente está vendo, que é o primeiro estado na lista dos estados. E aí, incrementos de desmatamento acumulado. Então, de 2008 a 2021, a gente pode ver aí que 8 dos 13 estados aqui, do top 13, são no Pará. Então, assim, não são números muito bons, né? É um contexto não muito legal de trazer, mas trabalhando no processo ambiental, a gente tem que sempre trazer essa temática, né? Mas é onde está acontecendo e é onde deve ser feita a mudança. A gente tem que mudar o paradigma, criar um modelo de negócio disruptivo, onde a floresta, em pé, tem que ter algum valor. Então, agora a gente vai falar como. Aí a questão toda é implantação de agrofloresta de cacau. Então, por que o cacau? Por que a agrofloresta? Vamos pensar nisso um pouco juntos. A agrofloresta, trazendo aqui brevemente o conceito, é um sistema produtivo que concilia a produção de alimentos com a recuperação de áreas degradadas, promovendo benefícios econômicos e ecológicos. Tudo isso com o objetivo de construir um novo paradigma produtivo que não se baseia somente na monocultura, como ocorre hoje. Trabalhei com agricultura agrícola, trabalho muito tempo com agro, na CDSR do ano que vem a gente vai trabalhar com sede temporal no agro também, mas eu acredito que a gente tem que diversificar. Uma solução ela tem que ser pensada de uma forma ampla, pensando no território e na capacidade daquele território de se você trabalhar economicamente. A gente sabe que a agricultura familiar, principalmente, ela tem um contexto de negócio. Então, a pessoa tem que ter uma forma de ter renda dentro daquela terra pequena, que não dá para criar uma monocultura facilmente, e que ela precisa ter uma diversificação de renda. Então, qual a ideia da agrofloresta? E qual a ideia de criar uma agrofloresta dentro de um contexto econômico? Você simula uma floresta, você simula um ambiente florestal, onde você tem as camadas, os dosséis, você tem um contexto ali de tentar imitar uma natureza, né? Então, você pode produzir alimentos, você ajuda a trazer espécies, você vai criar um determinado habitat, você utiliza essa gestão das podas que vão alimentar o solo, então você vai manter biomassa no solo, você vai manter aquela floresta ali de uma forma mais perene, pensando mais a longo prazo. E você tem esses diferentes estratos. Então, respeitar essa sucessão natural de espécies e tentar criar uma forma, um modelo que não seja baseado em monocultura. A gente não fala de uma monocultura num ciclo de tempo tão curto, né? E alguns meses do ano a gente fala em agricultura, em agrofloresta a gente fala de anos de agrofloresta. Eu vou mostrar exemplos para vocês. E a gente está falando de um contexto também sem adubo, sem agrotóxico, ou quando utiliza muito pouco. Então, tenta reduzir também essa escala da utilização, esse consumo excessivo de insumo, né, agrícola. E aí, eu trago a ideia da agrofloresta de cacau, no Pará, onde a gente tem aqui uma agrofloresta de cacau, vocês estão vendo o cacau aqui, e qual é o conceito básico? Você tem a agrofloresta de cacau, você tem aquelas árvores de cacau ali, elas demoram um tempo para crescer, e você vai manter isso ao longo do tempo, fazendo aquela poda, fazendo aquela gestão, e você tem as essências nativas, onde elas criam o sombreamento. Então, a ideia é você criar algum sombreamento para esse cacau crescer, então você cria essa simulação de dosséis, de extratos através de banana, de milho, de outros cultivos, e mais as essências nativas, estou falando de espécies amazônicas, você cria, então você planta a árvore, você planta o cacau, depois de um determinado tempo você consegue extrair alguma renda daquele cacau, e você tem uma área onde você não está desmatando, você não está desmatando novas áreas, não está expandindo essa produção de uma forma desenfreada, você está tendo algo um pouco mais sustentável, né? Então, aqui, dando um bom exemplo, aqui eu estou dentro de uma agrofloresta de cacau, e a gente tem aqui uma castanheira, e a agrofloresta de cacau aqui, e o pessoal extraindo esse cacau, né, produzindo esse cacau aqui, e focado em quê? Focado no mercado de chocolate, né? A gente vai falar um pouquinho mais. Aqui é uma boa imagem, um bom exemplo dessa colheita dentro da agrofloresta. Vocês conseguem ver
Quem gosta um pouco dessa parte de vegetação de floresta, vocês podem ver que o céu é bem fechado. Quando o cacau tem ali seus 7 anos, 8 anos, você já tem um contexto de um dossel ali bem fechado, então isso acaba criando, atraindo animais silvestres. Você tem um contexto de... Não é uma floresta, obviamente, mas você tem um contexto de conservação e sustentabilidade muito maior dentro de algo que é muito mais sustentável pensando no território, né? E a produção de cacau no Brasil. Então, por que isso é tão interessante? Aqui no Brasil a gente tem a CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira. Então é um órgão que, de certa forma, é embrapa do cacau, né? Trabalha com esses dados, com esses números, com essa parte de pesquisa agropecuária. O Brasil é o 7º maior produtor do mundo de cacau, aproximadamente 265 mil toneladas. A Bahia e o Pará lideram, então, essa produção. 95% de todo o cacau é produzido na Bahia e no Pará. E o contexto do cacau da Bahia e do Pará tem características distintas. Acho que não vai ter tempo aqui para explorar, mas ele tem, assim, tem diferenças entre eles. E o cacau do Pará é um cacau muito bom mesmo. Medicilândia é a capital do cacau brasileiro, fica na Transamazônica, então é uma região que tem cultiva cacau há muito tempo. E tem esse contexto de agricultura familiar. Por quê? Porque ele depende intensamente de mão de obra. Então, o maquinário ainda não está muito desenvolvido. Essas máquinas pequenas que trabalham nessas linhas, não existe assim, algo tão desenvolvido ainda. Então, ela depende muito de mão de obra, assim como o café, por exemplo. Então, a gente está falando de uma cultura que depende de pessoas trabalhando na terra. E, consequentemente, que aquela terra seja gerida de uma forma mais sustentável, que ela tenha muita atenção. Você não consegue plantar o cacau e abandonar ali, ou deixar, por exemplo, como uma questão de rotação de gado. Você deixa o gado na terra e faz gerenciamento uma, duas vezes por ano. Não, você precisa seguir os ciclos e ter essas etapas de manutenção e de gestão do seu plantio de cacau. Atualmente, então, tem 2 polos bem estruturados na Transamazônica, que fica no Pará também. São 11 municípios do Pará e no litoral sul da Bahia, com aproximadamente 26 municípios. E no caso da Bahia, o pessoal chama esse cacau cabruca. E no caso do Pará, a gente costuma chamar de cacau floresta. E ele tem uma característica muito interessante, pensando em olhar isso baseado nos satélites, né? Nos sensores que a gente tem no espaço. Você tem um sinal muito próximo de regeneração de floresta. Como eu comentei, você tem o dossel muito fechado, então você vai olhar aquilo de cima, você não vai ver. Muitas vezes vai ser muito difícil identificar que tem um cultivo agrícola ali, que tem uma produção de cacau, que estão extraindo cacau daquele território. Você vai ver como uma floresta, você vai ver como um sinal de regeneração. Então, de certa forma, é uma floresta. Né? Você tem características ali muito claras de dossel, de vegetação e esse contexto agrícola. Eu queria agora pedir um apoio do pessoal que está organizando, para a gente mostrar esse vídeo aqui do contexto do projeto Cacau Floresta, que é um projeto que existe há 10 anos, da TNC, e é um projeto que está fomentando toda essa iniciativa de trabalhar com cacau e trabalhar com agrofloresta. Você consegue exibir, Guilherme, por gentileza? Alô? Meu nome é Deniston Mariano. Eu vim para São Félix do Xingu no ano de 1999. O meu primeiro plantio de cacau foi em 2004. Aí eu peguei e plantei outro em 2010. E depois, em 2013 para 2014, veio a TNC e eu acatei e plantei mais 5 hectares. Hoje eu estou com 15 hectares de cacau. Comecei a vender, comecei a ver que estava melhor do que o gado. Eu sou Márcio, técnico em conservação da TNC, participo do projeto já há quase 4 anos.
para aumentar a área de produção, para aumentar áreas que não está dando lucro nenhum para o produtor, são pastagens degradadas, a gente vem recuperando essas áreas. E eu passei a ver também que o cacau precisa do sombrio permanente e que eu plantando as árvores, deixando as sementes que nasciam no meio do cacau, era uma vantagem para os dois lados. Estava preservando e estava aumentando a produtividade do meu cacau, porque o cacau realmente precisa de sombra. A partir do momento que a gente conseguiu consolidar esses resultados, chegar a essas 82 famílias produzindo 312 hectares, a gente entendeu que vencemos o desafio de mostrar que é possível transformar pasto, degradado, ruim, em cacau ensaio. E aí, novamente, olhando para o futuro, a TNC identificou o quê? A partir do momento que a gente tem soluções de chão comprovadas, recuperando reserva legal, recuperando as próprias áreas de preservação permanente e expandindo a oferta de cacau para o Brasil e para o mundo, a gente entende que esse é um modelo de sucesso. O cacau, ele vem só ganhando preço, ganhando valor, que hoje mesmo a gente estava fazendo uma comparação. Há 3 anos atrás, para mim poder comprar uma moto, eu precisava vender quase 2 toneladas de cacau. E hoje, tonelada de 100 quilos eu já consigo comprar essa mesma moto. Então eu vejo que o cacau está ganhando preço em relação às outras coisas. Eu chamo Zilma, cheguei aqui no São Félix já tem uns 17 anos que vai fazer. Hoje as coisas melhorou 100%. Dá para sobrar uma economiazinha, fazer uma construção diferente, reformar uma casa, né? Esse carro foi comprado já com dinheiro do cacau. Olha, eu acho que se eu conseguisse, é um negócio que dá muita mão de obra, mas se eu conseguisse, eu acho que eu plantaria minha propriedade todinha em cacau, porque a renda é bem superior à criação de gado. E a gente tem que fazer uma economia. Aí sempre a gente tem essa economia. O que a gente precisar, a gente tem. O cacau, com certeza, me aposentou aqui nesse lugar. Fronza? Oi, estou aqui. Pode continuar. Posso continuar? Uhum. Legal. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Está exibindo aí o mapinha? Sim. É que Legal. porque ele não está nos vendo, você está ouvindo. Sim, tá Cacau Floresta, uma imagem e uns dizeres. Legal, legal. Então, espero que vocês tenham entendido o contexto do que é ser um modelo de negócio disruptivo. Eu acho que esse vídeo exemplifica bem, né, o que é fazer a mudança no território, fazer a mudança no contexto de desmatamento mesmo, né, de queimada, desmatamento, de destruição da Amazônia. Então, a gente está falando aqui aproximadamente de 10 anos de projeto do Cacau Floresta, 310 agricultores engajados, mais de 1.000 hectares de sistemas sistemas agroflorestais implantados. Não tem muito cacau produtivo aqui, muito tempo já. E falando do contexto de São Félix do Xingu e Tucumã. Não sei se vocês lembram, naqueles dados lá de Terra Brasília, do desmatamento, São Félix do Xingu era um dos top 5 ali, né? Então, a gente está falando aí de um município que desmata bastante. E aí vocês podem ter mais informações dentro do próprio site da TNC, aqui sobre as iniciativas e o Cacau Floresta. Então, a gente chama dentro... E aqui, essa imagem, para mim, ela é clássica. Não sei se dá para ver muito bem aqui. Vocês têm essas áreas de floresta e tem uns polígonos aqui pretinhos. Não consegui gerar uma imagem muito boa, mas vocês conseguem ver que, basicamente, essas áreas aqui que são de solo exposto são desmatamento recente. A gente costuma falar de desmatamento recente nos últimos 5, 10 anos aí. E essas áreas de floresta, onde vocês têm esses polígonos aqui, são as áreas de SAF, são áreas de produtores que têm polígonos de agrofloresta, eles têm áreas de agrofloresta implantada. Então, a gente vê que isso é uma forma
é uma certa resistência, é uma forma de você ter uma resistência num contexto onde você desmatar para botar gado e depois colocar sistemas de monocultura. Você, com esse tipo de estratégia, você consegue mudar um pouco ou atrasar um pouco, mitigar esse impacto que a gente tem na Amazônia e no meio ambiente, né? Então, o SAF está muito associado a isso. E a oportunidade de restauração e monitoramento em larga escala. E aí começa um pouco da minha participação e um pouco do contexto de sensoramento remoto e de GIS que a gente consegue falar e que eu acredito que é muito interessante a gente entender isso. Esse projeto, ele é o projeto mãe, o Cacau Floresta, no caso, ele é o projeto mãe para outro projeto, que é um projeto da Amazon, em parceria da Amazon com a TNC e com o ICRAF, que é um instituto de pesquisa também, que está bem vinculado no Pará, mas no mundo inteiro. E a gente está falando aqui de soluções da natureza baseadas em remoção de carbono. Então, a gente sabe que o foco hoje é neutralizar, né, as emissões de carbono das grandes empresas e criar o próprio mercado de crédito de carbono. Então, esse projeto tem metas muito ambiciosas baseado nessa experiência do projeto do Cacau Floresta, onde a gente vai engajar 3 mil agricultores até 2024, trabalhar com aproximadamente 20 mil hectares de áreas restauradas, tanto de SAF quanto de restauração, em APP e reserva legal. Então, você pode trabalhar com SAF e restauração. Então, ter áreas que você vai plantar cacau, e o cacau ele é da Amazônia, então você pode colocar cacau sem o menor problema com outras espécies nativas e você considerar aquilo como uma forma de você regularizar ambientalmente a sua propriedade. E o contexto, então, hoje, a gente está falando do sudeste do Pará, onde a TNC atua, o nordeste do Pará, onde o ICRAF atua, e na Transamazônica, a Amazon trabalhando com parcerias com a Belterra Agroflorestas e outras empresas que estão surgindo nesse novo modelo de negócio, onde implanta, o SAF implanta essa agrofloresta de cacau e liga aquele produtor familiar na cadeia de produção de cacau e, consequentemente, do beneficiamento de chocolate, né? Então, aqui é um contexto de parceria, não doação. A TNC trabalha muito com a questão de doação, né? A gente, como pessoa física, pode doar, empresas doam também, mas aqui a gente está falando do contexto de parceria, de investimento, de empresas trabalhando juntas mesmo. E a meta é remover, então, até 9,6 milhões de toneladas de carbono da atmosfera em 30 anos. Então, é uma meta bem ambiciosa, é um contexto bem ambicioso. A gente está falando de 300, agora a gente está falando de 3 mil, está falando de 1.000 hectares, agora a gente está falando de 20 mil. E isso tudo a ideia é criar um modelo de negócio, ter todo esse modelo amarrado junto com a Amazon, a TNC e outros parceiros, para dar escala nesse modelo de implantar agrofloresta e você ter uma atividade econômica vinculada àquela agrofloresta. Então, era mais uma apresentação sobre carbono? De certa forma e de certa forma não. Por quê? Quando a gente fala de mercado de carbono, a gente não pode esquecer que também tem a questão de restauração e do passivo ambiental. A gente está falando de pessoas que estão desmatando, de pessoas que desmataram recentemente, a gente está falando de regularização do CAR, a gente está falando de uma questão territorial ali das pessoas que estão naquele território e atuando naquela região. Então, a regularização ambiental ela é muito importante e a TNC trabalha muito forte nessa cadeia de regularização, onde não adianta você só criar mecanismos, você reconduzir esses caras para a legalidade, né? Você fazer ele parar de desmatar, ele ter aquele vínculo com a terra e não abrir novas áreas, não abrir novas frentes. Isso é muito importante para o contexto da Amazônia que a gente está enfrentando, né? E você ter uma produção, uma renda vinculada àquela floresta em pé é o mecanismo que vai manter a Amazônia em pé, né? É o que vai manter o Brasil atendendo os protocolos e fazendo a coisa certa, né? A gente precisa dar valor para a floresta em pé. E isso é como? Através de produção, através de renda, através de mecanismos disruptivos de mercado. Então, o mercado de crédito de carbono, ele está muito focado nisso, mas sem esquecer esse contexto da biodiversidade, da regularização ambiental e de restauração em larga escala, que é o grande foco, né? Você restaurar também áreas degradadas, de pasto degradado e tornar aquilo, de certa forma, viável, econômico. E a gente está falando no contexto aqui do Pará, de agrofloresta de cacau, mas imagina a agrofloresta de outras coisas, de açaí, de juçara. Então, a gente pode falar de outras coisas de açaí, juçara. Então, você pode falar de outros contextos de agrofloresta, né? A gente tem exemplos aqui, até em Santa Catarina, né? Exemplos bem legais. E vinculados à agricultura familiar sempre, né? E aí, a gente linka agora, mais para o fim, com a questão dos dados e com as questões das gestões e as métricas, né?
a gente precisa de métricas para isso tudo, a gente precisa monitorar isso tudo por satélite. Já os outros colegas comentaram, né, que a gente tem que ter sistemas que avisam se aquilo está se tornando uma ameaça, se tem uma ameaça próxima, se estão desmatando naquelas propriedades, ou nos vizinhos estão desmatando, ou os vizinhos estão queimando. Então, é muito importante a gente saber isso tudo. E também tem a questão de transparência, né? Você tem que reportar isso para os doadores, para quem investe, você tem que trazer isso tudo para a legalidade e dar transparência a isso tudo. E tem a questão do mercado de carbono, onde você precisa verificar aquele carbono também. Você precisa validar que aquela agrofloresta, você plantou aquelas árvores, você plantou aquele cacau e aquilo cresceu, sequestrou determinada quantidade de toneladas de carbono e você vai pagar por aquele valor de carbono sequestrado. Então, isso tudo tem que estar reportado, isso tudo tem que ser medido, e a gente está trabalhando nesse contexto, utilizando plataformas, sistemas e algoritmos para viabilizar tudo isso. Então, existe uma iniciativa dentro da TNC, que é o Portal Cacau, nada mais é que uma plataforma de GIS online, onde a gente consolida todo esse banco de dados, constrói e valida e faz a curadoria desses dados. Então, aqui, de certa forma, toda a entrada de dados de polígonos de restauração das propriedades para regularização ambiental, a questão de monitoramento, tudo é feito, não está em construção, está sendo construído através desse Portal Cacau. Então, através de uma plataforma, através do GIS, a gente consegue fazer essa gestão desses dados e dar determinada transparência. Imagina doadores e pessoas que colocam esforço e dinheiro nisso, vão ter acesso às propriedades, aos dados e conseguem, com alguns cliques, ter acesso a toda essa informação. Então, o Portal Cacau está construído dentro dessa ótica e é a ferramenta oficial dentro da TNC. E a gente desenvolve também as questões de restauração e monitoramento, onde você tem esse paradigma, né, de você ter um sinal ali de uma pastagem degradada, considerando o que a gente está medindo pelos sensores remotos, em órbita na Terra, e aí você utiliza iniciativas como, por exemplo, o SATVEG da Embrapa, onde está baseado em modes e a gente melhora isso através de utilização de outros sensores de outros satélites, onde você pega uma pastagem, aqui é cultivada, mas imagina que a gente tem uma pastagem degradada, e você parte para um padrão espectral aqui, a gente está falando de NDVI aqui, e numa série temporal, né? Então são conceitos mais de sensoriamento remoto, mas você parte da ideia de você ter um sinal ali temporal, um padrão espectral desse sinal de NDVI, que é um índice espectral baseado em sensores remotos, você parte disso para algo semelhante a isso, semelhante à floresta. Então, você consegue fazer esse monitoramento e, em larga escala, utilizando sensores que estão aí, dados disponíveis, terabytes, petabytes de dados disponíveis, você consegue criar algoritmos e estruturas para fomentar esse tipo de desenvolvimento. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, entre a parte mais técnica, mas, de certa forma, você parte de um sinal que está ali, algo associado a zero, que é água, ou você não tem vegetação, a 0,81, onde dentro desse índice você vai ter um valor ali que você considera de biomassa saturada, um proxy de biomassa saturada. Então, você considera que a vegetação ali é uma planta muito saudável, você tem um sinal de floresta. Então, criar esses sistemas iniciais e criar essa forma sistemática de você monitorar e acompanhar isso ao longo do tempo é algo que a gente tem trabalhado. E, para isso, você tem que trabalhar pensando num contexto de escala, né? Pensando em você tem muitas áreas, muitos polígonos, muito dado para trabalhar. Você tem que fazer esse monitoramento em tempo real ou quase real, ali em tempo quase real, que são o tempo que a gente tem das imagens disponíveis. Então, você vai ter esses valores de NDVI ou de outros índices, você pensando nessa saturação, de você partir de um pasto degradado e indo até um sinal ali de floresta de NDVI de 0,8, por exemplo. E você ter esses indicadores todos reportando nas plataformas globais da TNC, você poder reportar isso para os doadores, você poder trazer essa transparência, você poder tirar prints ali ao longo do tempo e mostrar, ó, a agrofloresta está crescendo, a vegetação ali está saindo de um pasto degradado e está indo para uma cara, um jeitão de floresta ali. Então, você ter esse tipo de reporte inicial simples, não precisa ser nada muito robusto, mas você mostrar isso, dar transparência a isso, é uma forma de você mostrar que você está fazendo a mudança, que a mudança realmente está acontecendo. A gente não está falando ali de um sinal de solo exposto, né? Então,
Dentro da TNC, a gente trabalha com várias iniciativas e vários tipos de plataforma, e a gente tem desenvolvido dentro e fora, muita coisa junto com parceiros, que eu vou comentar com vocês, coisas nesse sentido, onde você tem o polígono ali de agrofloresta, você tem o polígono ali de intervenção, e você acompanha isso ao longo do tempo. Então, aqui a plataforma Lens, a gente está falando, você tem o sinal do Sentinel-2, de NDVI, você trabalha com um contexto de nenhum vigor vegetativo a um alto vigor vegetativo, de 2016 até o tempo atual. Digamos aqui, a gente está falando de metade de 2022, quando essa figura foi extraída. Então, você consegue perceber aqui claramente que a gente está indo para um contexto de vegetação com alto vigor e saturado, né? Então, essa série temporal dá a consistência que a gente precisa para garantir, estou criando alguma coisa ali. É um sinal que é próximo de uma floresta. Então, efetivamente, eu estou no caminho certo. Então, a ideia de utilizar esses sistemas e essas formas, e tudo isso aqui é baseado em GIS, baseado em sensoramento remoto de GIS. Outra forma que a gente pode trabalhar, e a gente tem trabalhado através do Earthblocks, é basicamente um Lego. Eu acho que o Marcos comentou ali da questão do Lego, né, de você pegar as pecinhas e juntar as caixinhas. O Earthblocks, ele não é nada diferente disso. A ideia deles é muito simples, é você trabalhar com o contexto de uma plataforma no-code, você não precisa ser programador, você não precisa ser um especialista em nada, em sensoramento remoto, de GIS, para construir soluções super pertinentes para o seu problema, em termos de desmatamento, de restauração, de regeneração. Você simplesmente vai pegar essas caixinhas e vai juntar elas da forma como você pretende extrair os dados, produzir esses dados para fazer o quê? Exportes tabulares, onde você pode exportar dados e alimentar dashboards. Você pode pegar esses dados e alimentar aquelas métricas que eu comentei para vocês, dos objetivos da TNC, dos objetivos 2030. Você tem, como eu comentei, uma plataforma no-code. Não precisa aprender JavaScript, não precisa aprender Python. Você precisa simplesmente saber o que você quer e ler um monte de tutorial, basicamente. Você não precisa, então, ser especialista e você depende... um ponto negativo é isso, a dependência de licença e aquisição. Mas, quando você constrói uma solução, isso acaba sendo um budget que você coloca dentro do orçamento, que você coloca ali para considerar e construir esse tipo de solução. E outra iniciativa que a gente tem trabalhado junto com o pessoal do LAPIG e junto com o pessoal do Map Biomas é uma solução baseada nisso que eu mostrei, nessas duas soluções proprietárias, mas essa aqui entra mais num contexto dentro de open source, open science. Eu sou um curioso, entusiasta nesse assunto. Quem quiser ler mais, é bem interessante ler sobre open science. Qual a ideia aqui? O pessoal do LAPIG, da UFG, da Universidade Federal do Goiás, na figura do Laerte, eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, existe a iniciativa Map Biomas e o LAPIG trabalha com as classes de pastagem dentro da iniciativa Map Biomas. Eles têm o Atlas também de pastagem do Brasil, onde eles dão a ideia de degradação de pasto no Brasil, né? Tem um mapeamento contínuo, utilizando moldes e vários outros satélites, e eles produzem um mapa de pastagem. Esse pessoal, eles têm muita expertise com o desenvolvimento de toolkits dentro do Google Earth Engine. Então, eles desenvolvem muita tecnologia, muitas soluções tecnológicas dentro do contexto do Google Earth Engine para produzir códigos e forma de extrair dados dentro do Google Earth. E o que a gente está falando aqui? De um contexto de, 80 mil polígonos. A gente está falando de muitos polígonos, muitos dados. Então, isso acaba sendo inviável a gente processar nas nossas máquinas, né? Então, para esse contexto de larga escala, a gente também está produzindo formas de trabalhar dentro desse contexto de Google Earth Engine. É uma plataforma aberta, a gente disponibiliza esses códigos e você consegue colocar seus polígonos lá e fazer as consultas e fazer a avaliação disso. E, posteriormente, nós pretendemos embutir isso nas plataformas, no Portal Cacau, mas a ideia aqui é trabalhar colaborativamente. Acho que, assim, trabalhando dentro de uma ONG, e era algo que me incomodava muito de trabalhar no contexto de iniciativa privada, que a gente não podia compartilhar muitas das soluções tecnológicas. Então, hoje eu tenho a oportunidade de construir essas coisas junto com parceiros e a gente poder dar escala e também fazer outras pessoas utilizarem isso. Então, não é uma iniciativa da TNC, é também uma iniciativa da TNC, mas é uma iniciativa para a restauração no Brasil, restauração na Amazônia. Então, a gente consegue ter esse tipo de narrativa, esse tipo de abordagem, o que eu acho muito mais interessante do que a gente ter soluções um pouco encapsuladas que dependem muito de contextos comerciais. Então, assim, só trazendo para vocês como a gente também trabalha dentro do time de ciências e dentro desse contexto de open source e open science. Quais seriam os próximos passos, então? Consolidar o Portal Cacau como principal repositório de dados,
dentro de GIS é fundamental você ter uma base de dados consolidada. Várias pessoas brilhantemente já explanaram sobre isso, né? Você documentar essas tecnologias e ter esses reportes num timeline ali, numa temporalidade definida, é muito importante para você dar transparência, mostrar para os doadores, mostrar para os parceiros que estão envolvidos que você está fazendo um trabalho sério e comprometido, que você não está só numa narrativa vazia de falar que está criando, mas você está comprovando através de dados, então isso está vinculado a uma cultura data-driven, e você fazer esses incrementos modulares, né? A gente ter esse portal Cacau e ter os módulos ali, todos os módulos funcionando, onde você consegue utilizar essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas dentro dos módulos, dentro do portal Cacau, como uma solução única para você, desde implantar, iniciar o projeto, monitorar, acompanhar e extrair esses dados de lá para fazer diversas outras análises, fazer ciência de dados, usar inteligência artificial, aí fica aberto, né? E eu acho que aqui a gente tem um contexto de falar de carbono. Eu não sei se a gente tem tempo. Zé, como é que tá aí? Será que dá para falar rapidinho ou a gente já está com o tempo estourado? A reta final. Beleza. Aí, então, beleza. Beleza, valeu. Valeu. Então, aqui, de uma forma geral, hoje, o mercado de carbono está fazendo o quê? Antes, você reportava o mercado de carbono, você reportava assim, você criava um projeto de carbono, e isso aqui eu estou dando um gap, me desculpem se eu estou dando um gap de pulo de informação, mas a gente está hoje com um contexto de projetos de carbono completamente baseados em acompanhamento através de GIS e sensoramento remoto. Antes, você criava um projeto, era como se você criasse algo que você falava, mostrava algumas evidências, e essas evidências não precisavam necessariamente ser através de mapas, através de dados sensores remotos. Hoje, o mercado de carbono está migrando para soluções onde você precisa fazer essas verificações e validações no contexto daquelas séries temporais que eu mostrei para você. Você mostrar essa adicionalidade, você mostrar que você está ganhando carbono ali ao longo do tempo, e não que você, eu tirei um pasto dessa área e botei uma floresta, mas eu só vou verificar daqui a 5 anos. Não, você tem que verificar semestralmente, você tem que fazer essas validações e mostrar esse incremento baseado em quê? Em áreas que continuam como áreas de pasto, por exemplo. Você usa elas como referência. Então, isso o mercado de carbono tem chamado de Dynamic Baseline dinâmica, né? A linha de base dinâmica. Então, dentro do contexto hoje de mercado de carbono, iniciativas como essa, que é um paper que a gente está produzindo junto com a Amazon, Mental Labs, que é uma empresa que trabalha junto com a Amazon nesse contexto de mercado de carbono e verificação de carbono, e a Above Control, que trabalha também com desenvolvimento de aplicações, aplicativos. Então, a gente está caminhando para esse cenário de fazer essa verificação dinâmica, onde você tem essa linha de base, e essa linha de base é dinâmica. Baseada em quê? Nos polígonos que você definiu, nas áreas de referência que você definiu, as áreas que você definiu como pasto e vão continuar como pasto, as áreas que você implantou seus projetos e vão mostrar um incremento ali de carbono. Então, isso tudo está sendo desenvolvido pelas grandes empresas, está sendo desenvolvido dentro do contexto do mercado do carbono, buscando dar o quê? Mais evidências e transparência nesse mercado. Então, eu acho que a gente tem aqui, o tempo é esse, né? Não tem mais ou menos tempo, mas o contexto é esse. Então, quem tiver mais interesse em falar sobre o mercado de carbono, eu costumo postar muita coisa no LinkedIn, e eu acho que é isso, assim. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, não pude estar aí presencialmente por causa do Covid, mas agradeço fortemente a oportunidade de falar um pouquinho para vocês e mostrar o que eu tenho feito nos últimos tempos. Muito obrigado.